Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula, nós iremos iniciar o PET 7, semana 1 do primeiro ano. O tema, ionização e dissociação. Mas antes da gente ir para a nossa aula, se inscreva no canal da Escola Online, ative as notificações e se gostar da aula, claro, deixe o seu like. Nos sigam também no Instagram e nas nossas outras redes sociais. Nosso Instagram tem sempre novidades sobre educação e sobre as novidades do Escola Online. Nossa novidade está chegando aí o Pré-PISME. Vocês não podem perder, tá joia? E também confere lá na nossa plataforma escolaonline.com.br, as novidades e os materiais que nós estamos disponibilizando por lá. Certinho? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, no PET 6 nós abordamos o estudo dos gases. Aqui no PET 7 nós vamos dar início ao estudo das funções inorgânicas. Mas antes da gente ir realmente para as funções inorgânicas, a gente vai trabalhar um pouquinho com o conceito de ionização e dissociação, certo? Então, as substâncias químicas, elas podem ser classificadas em substâncias orgânicas e inorgânicas. Nós vamos trabalhar com as substâncias inorgânicas. O conteúdo de orgânica, ele normalmente é trabalhado no terceiro ano ou em alguns currículos, né? Começa-se a trabalhar orgânica no segundo ano, certinho? Mas é um conteúdo que alunos de primeiro ano não estudam. Aqui nós vemos toda aquela parte teórica e introdutória da química, passando desde modelo atômico, tabela periódica, estudo do átomo, né? Depois ligações químicas. Agora a gente vai trabalhar as funções inorgânicas. E vocês também, né? Nós já vimos aqui no PET, foi um pouquinho fora da ordem, mas a gente já trabalhou também com reações químicas e aquela parte de leis de Lavoisier e lei de Proust, né? Então, para a gente finalizar esse conteúdo do primeiro ano, tá faltando as funções inorgânicas, que nós iniciamos aqui no PET 7. Então, as substâncias são classificadas inorgânicas quando a sua estrutura, a sua constituição, ela tem a presença do elemento carbono como constituinte principal. Então, toda substância que possui carbono é orgânica? A resposta é não. Mas toda substância orgânica tem carbono, ok? E as substâncias inorgânicas são as demais que não classificamos dentro da orgânica. E aí nós vamos trabalhar com essas substâncias, com essas funções inorgânicas aqui no PET 7. Mas antes da gente ir para o estudo das funções inorgânicas, nós temos que estudar dois conceitos extremamente importantes: dissociação e ionização. Então, pessoal, Arrhenius, por meio da sua teoria de dissociação iônica, ele conseguiu verificar que existiam substâncias que conduziam corrente elétrica e outras que não conduziam. Então, nós vamos trabalhar exatamente isso. Então, aqui, ó, nós temos três esquemas. Nesse primeiro esquema, vocês estão vendo aqui, ó, todos os três, na verdade, né? A gente tem um circuito aberto que está aqui na solução. E se for uma solução que conduz corrente elétrica, a gente verifica que a lâmpada acende. Nessa primeira situação aqui, nós temos NaCl dissolvido em água. NaCl, gente, é o cloreto de sódio, né? É um metal ligado a um ametal. E a gente viu isso lá na ligação química, né? Qual que é o tipo de ligação entre metal e ametal? É uma ligação iônica. Ligação iônica, ela ocorre por meio de atração entre íons. É uma ligação que ocorre entre íons. Nesse caso, o metal é um íon positivo, um cátion, e o cloro é um íon
negativo. O cloreto, na verdade, né, é negativo. E nesse sentido, quando nós dissolvemos aqui esse composto iônico em água, o que ocorre? Ocorre a dissolução e por meio dessa dissolução vai ocorrer a separação desses íons. E aí, toda substância iônica, quando solubilizada em água, ela vai conduzir corrente elétrica, porque substância iônica, ela é formada por íons e quando solubilizada, esses íons cristalinos que estavam juntos no estado sólido vão se separar e aí, separando, a gente vai ter aqui na solução íons, espécies com cargas. E aí, em função disso, vai ocorrer a condução de corrente elétrica. Toda vez que já existem os íons, toda vez que for uma substância iônica, o termo que nós usamos é dissociação, ok? Mas tem algumas substâncias, por exemplo, a sacarose, de fórmula C12H22O11, que são substâncias que solubilizam em água, mas elas não são condutoras de corrente elétrica. Sacarose, se você ver aqui na fórmula C12H22O11, é uma substância formada por ametais. Então, qual é o tipo de ligação que ocorre entre ametais? É a ligação covalente. Aqui nós temos uma substância molecular, uma molécula, que, apesar de solubilizar em água, ela não vai conduzir corrente elétrica, porque na solução não vão ter íons, apenas a molécula neutra solubilizada. Então, esse processo, nós falamos que ocorreu uma dissolução. Só houve aqui a solubilização, a dissolução do material sólido, no caso da açúcar, né? E aí ficou solúvel em água. Mas aqui nós não temos espécies com carga e dessa forma não haverá condução de corrente elétrica. E por último aqui, nós temos o HCl. HCl é um ácido, pessoal. É um ácido inorgânico e nós vamos trabalhar mais para frente. O HCl, que é o ácido clorídrico, hidrogênio é uma espécie não metálica e o cloro é um ametal. Então, que tipo de ligação que nós temos aqui? Também ligação covalente. Porém, quando o ácido é dissolvido em água, ocorre um processo que nós chamamos de ionização. Então, o que é ionização? Haverá a formação de íons. E essa ionização ocorre exclusivamente em ácidos, ok? Então, todo ácido, é até uma teoria de Arrhenius, a gente vai ver isso na aula 2. Qual é a definição para ácido segundo Arrhenius? Todo ácido é aquela substância que, quando colocada em água, vai sofrer o processo de ionização, produzindo como único cátion o íon H+. Então, essa é uma definição para ácido. Então, como ele produz íons em solução, aqui nessa solução vão ter espécies com carga, íons, e aí vai ser possível a condução de corrente elétrica. E aí, gente, soluções que conduzem corrente elétrica nós chamamos de soluções eletrolíticas ou iônicas. Por quê? Porque são substâncias que possuem íons, ok? E aquelas substâncias que não são condutoras de corrente elétrica, nós podemos definir como não eletrolíticas ou soluções moleculares. Ok, pessoal? Então, vamos dar aqui sequência para vocês entenderem como que ocorreu ali essa condução de corrente elétrica. No caso aqui, ó, do cloreto de sódio, quando colocado em água, então aqui, ó, tá o cloreto de sódio. No estado sólido, todos os íons estão aqui agrupados, formando aqui esse sólido cristalino, né? E aí, quando em contato com a água, o que vai acontecer? Esses íons vão separar e vão ficar aqui, ó, envolvidos pelas moléculas de água. Então, se você notar aqui, ó, essa bolinha roxa, ela tá aqui representando o sódio mais. E aí, o sódio mais, ele tá em volta desse íon, né, positivo, sódio mais,
vai ter as moléculas de água com o seu polo negativo, circundando aqui o íon positivo. E o íon negativo, que é o cloreto, vai ter os polos positivos da água circundando esse ânion, ok? E aí nós falamos que quando a água dissolve o cloreto de sódio, ocorre a solvatação. E vão ter íons positivos ficando envoltos pela parte negativa da molécula de água e os íons negativos pela parte positiva. E aí nós temos aqui em solução espécies com cargas, íons, sendo possível então a condução de corrente elétrica. Já a dissolução, então, por exemplo, nós temos aqui a molécula de sacarose na forma sólida. E aí vai ocorrer aqui a solubilização, né? Onde a gente vai ocorrer a dissolução, mas não vão formar espécies com cargas. Aqui nós temos as moléculas unidas e aqui nós temos as moléculas no estado aquoso. Estado sólido, em água, ficam aquosas. Em volta delas tem moléculas de água, ok? Mas não possuem íons na solução. Por isso que é uma solução considerada não eletrolítica e por isso que a lâmpada não acende. Já o processo de ionização, pessoal, ele ocorre quando os ácidos entram em contato com a água e sofrem esse processo formando íons. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, representando o HCl gasoso, que é uma substância molecular, olha aqui, onde essa bolinha branquinha está representando o hidrogênio e a verdinha o cloro. Quando em contato com a água, vai ocorrer aqui a formação dos íons H+ e Cl-. Então aqui, ó, quando essa substância gasosa está aqui solubilizada em água, o que ocorre? Formação do H+, que está aqui representado pela bolinha clara, e o Cl-, que está aqui representado pela bolinha verde com carga negativa, ok? E do mesmo jeito que ocorre lá para os íons, aqui também, ó, a parte polar negativa da água vai estar em volta do íon positivo e a parte positiva da água em volta do íon negativo, ok? E aí, aqui, ó, tá mostrando o processo ainda, tá a molécula que tá gasosa, mas estão aqui aproximando as moléculas de água e vai ocorrer aqui a quebra por ação da água. Vai ocorrer, então, o processo que nós chamamos de ionização. Tranquilo, pessoal? Então, lembrando que ionização é um processo que sempre vai ocorrer com ácidos. Apesar do ácido ser uma molécula, ele, quando em contato com a água, sofre ionização. Substâncias iônicas sofrem dissociação. E outras moléculas, exceto, claro, o ácido, vão simplesmente sofrer o processo de dissolução, ok? Então, vamos às nossas atividades? Atividade 1. A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas, ou seja, aquelas soluções que conduzem corrente elétrica, de soluções não eletrolíticas, que não conduzem corrente elétrica. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. Então, essa lâmpada vai estar ligada num sistema e aí, se mergulhado em uma solução condutora de corrente elétrica, ela acende. Se for uma solução não condutora de corrente elétrica, ela permanece apagada. A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. Então, nesse recipiente aqui, oxigênio líquido. Então, gente, gás oxigênio, né? Na verdade, aqui é uma molécula, né? A molécula de oxigênio no estado líquido não vai conduzir corrente elétrica, porque é uma substância formada por ligação covalente, é uma molécula. HCl é ácido aquoso, quer dizer que está em água. Então, HCl em água sofre o processo de ionização. Então, letra B vai acender a luz. Letra C, água. Gente, água por si só não conduz corrente elétrica. Água pura, líquida, é uma molécula, não possui íons, tá bom?
Aí muita gente fala assim, nossa, mas a água conduz sim. Pisa no chão molhado e coloca um fio, se não vai te dar choque. Mas, pessoal, a água que você molhou o piso não tá uma água pura. Vai ter sais minerais solubilizados nela, por isso que ela conduz, ok? Então, C6H12O6, molécula aqui de um açúcar. Não conduz, né, pessoal? É uma molécula, acabei de falar. Não vai conduzir corrente elétrica. E aqui, gente, cloreto de sódio no estado sólido. Não conduz. Para uma substância iônica conduzir corrente elétrica, ela tem que estar fundida no estado líquido ou ela tem que estar solubilizada em água, ok? Então, atividade 1, letra B. Atividade 2. A boa condutividade elétrica das soluções aquosas de cloreto de sódio deve-se ao movimento de elétrons livres. Nós temos elétrons livres em substância iônica, pessoal? Não. Elétrons livres nós temos quando são ligação metálica, né? Então, a condução de corrente elétrica num metal é por meio dos elétrons livres, não aqui no cloreto de sódio, ok? Na solução aquosa de cloreto de sódio. Há elétrons compartilhados, cloreto de sódio, gente, formado por ligação iônica, né? Não por elétrons compartilhados. Por moléculas solvatadas, não, gente, moléculas solvatadas não conduzem corrente elétrica. Moléculas dispersas também não conduz por íons dispersos, né? Cloreto de sódio, quando solubilizado em água, nós vamos ter em solução o íon cloreto e o íon sódio mais. Letra E. Muito tranquilo, né? Atividade 3. Considere a figura a seguir e as seguintes possibilidades para o líquido existente no interior do copo. Então, na primeira situação eu tenho água pura. Na segunda situação eu tenho água mais glicose. Glicose é uma molécula, uma substância molecular, formada por ligação covalente. E na terceira, água e sal de cozinha. Qual alternativa melhor descreve a condição da lâmpada? Então, gente, quando nós tivermos água pura, o que vai acontecer? Água pura não conduz corrente elétrica, então a lâmpada fica apagada. Água mais glicose. Glicose é uma substância formada por ligação covalente, é uma molécula. E aí, mesma coisa, não tem íons aqui na solução, então a lâmpada fica apagada. E água mais sal de cozinha. Bom, pessoal, sal de cozinha é uma substância iônica. Substância iônica, quando solubilizada em água, ocorre o processo de dissociação, separando os íons. Então, tendo íons, a lâmpada acende porque conduz corrente elétrica. Então, gente, a gente vai ter a lâmpada acesa em 2? Não. A gente vai ter a lâmpada apagada em 1 e acesa nos demais? Não. Apagada em 1 e 2, né? Apagada em 1 e 2? Sim. Acesa nos 3? E acesa em 1? Também não. Então, atividade 3, alternativa C. Atividade 4. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz eletricidade. São soluções eletrolíticas. Dos compostos abaixo, formam soluções aquosas que conduzem eletricidade. Então, isso aqui, ó, Na2SO4, isso aqui é um sal, é uma substância formada por ligação iônica. Quando em água, sofre dissociação produzindo íons. Então, essa substância aqui, ela vai conduzir. Oxigênio, substância molecular, é uma molécula, então não conduz. Também é uma molécula, substância molecular não conduz, que é um sal formado por ligação iônica, então conduz. Esse aqui, gente, apesar de nós termos só átomos ametais, na verdade, né? É uma substância que conduz corrente elétrica. Por quê? Porque apesar de ser uma molécula, é um ácido orgânico. Então, todo ácido sofre ionização e produz íons. E o cloreto de sódio é uma substância iônica. Então, gente, quais são as espécies que vão conduzir corrente elétrica
quando em solução aquosa? O 1, o 4, o 5 e o 6. Alternativa, letra C. Muito tranquilo, né? Sabendo, então, classificar as substâncias quanto ao tipo de ligação, a gente consegue determinar se vai sofrer dissociação, ionização ou simplesmente vai apenas ocorrer a dissolução, que é no caso de substâncias moleculares, exceto ácidos, ok? E vamos fechar aqui com a última atividade, atividade 5. A temperatura ambiente, o cloreto de sódio, NaCl, é sólido. E o cloreto de hidrogênio, que é o HCl, é um gás. Essas duas substâncias podem ser líquidas em temperaturas adequadas, ok? Porque no estado líquido, o cloreto de sódio é um bom condutor de eletricidade, enquanto no estado sólido não é. Então, pessoal, no estado líquido, o que ocorre? Os íons, né? Porque é uma substância iônica. E quando no estado líquido, os íons vão ter mobilidade e aí podem conduzir corrente elétrica. Quando no estado sólido, eles estão restritos e eles não se movimentam e por isso não conduzem corrente elétrica. Então, porque no estado líquido, ou também chamado de fundido, vão ter íons livres para movimentar e conduzir a corrente elétrica. Porque no estado líquido, o HCl é um mau condutor de eletricidade. Porque, independente do estado físico, HCl é uma molécula. E molécula, ela não conduz corrente elétrica. Ela é neutra, ok? Porque o HCl é molecular, ou seja, uma substância formada por moléculas eletricamente neutras. E nesse caso, não aparece íons e não conduz corrente elétrica. Mas por que em solução aquosa ambos conduzem corrente elétrica? Porque o NaCl sofre dissociação, produziam íons livres, e o HCl sofre ionização, também produzido íons livres para conduzir corrente elétrica. Então, porque em solução aquosa ambos liberam íons. O NaCl dissocia e o HCl ioniza. Bom, pessoal, nós finalizamos aqui o nosso PET 7 semana 1. Foi bem tranquilo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Aí eu que vou gostar. E se surgiu alguma dúvida, gente, eu peço que deixem aí nos comentários. Vai ser um prazer responder e ajudar. Certinho? Aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!